Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miqueias passando aqui, mas pode me chamar de Mike também, que é para quem tiver mais facilidade, né? Que Deus vos abençoe. Eu vos peço neste momento que seja o meu ajudador, o meu auxiliar nesta obra, nessa missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos do Senhor. E você vai me ajudar não com ouro, não com prata, não com nada desse mundo, a não ser oração, like, comentário e compartilhamento. Que Deus os abençoe. Tem uma palavra de Deus para você, continuando aqui o assunto, né? Que eu falei que serão 5 vídeos tratando desse assunto. Esse é o terceiro. Tem uma palavra para você em em Lucas capítulo 19. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 19. Zaqueu, o publicano. Louvado seja Deus. Leiamos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos príncipes dos publicanos, um dos chefes, né? E era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Receber alegremente é receber gostoso, feliz, né? Louvado seja Deus. E continuemos. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspedes de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, amados ouvintes, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por isso que as pessoas não entendem muitas vezes uma pessoa que estava viciado, uma pessoa que era assassino, uma pessoa que era ladrão, uma pessoa ruim, mal, que fazia só o mal, fofoqueiro, caluniador, adúltero, fornicador, tudo o que você pensar de ruim aí. De repente a pessoa se aproxima de Deus, tem um encontro com Jesus, o Senhor transforma a vida da pessoa e daqui a pouco ela começa a caminhar, a aprender, seguindo a Cristo. Aí o Senhor começa a fazer a obra na vida daquela pessoa e daqui a pouco as pessoas ficam, olha, o que aconteceu? Tem algo diferente na vida daquela pessoa. Tem uns que criticam, mas quem era fulano? Quem era Maria? Quem era João? Era um pecador? Era um assassino? Era um fornicador? Era um adúltero? E as pessoas muitas vezes não entendem isso e às vezes dela ficar alegre porque a pessoa estava no caminho da morte, passou para o caminho da vida, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. O Senhor Jesus dizendo ali para os seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é uma grande verdade. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus, quem crê no Senhor Jesus, está no caminho para a vida eterna. Quem tem Jesus, ele é o caminho, está na verdade, está andando na verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem tem Jesus, quem crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Isso não é obra dos homens, é obra de Deus. Porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar e libertar o mais vil pecador. E este homem aqui, a qual acabamos de ler esse texto, Zaqueu, o publicano. Zaqueu, o publicano. Eu vou explicar para vocês. Era um homem judeu de nascença. E nessa época aqui, o Império Romano dominava sobre a terra de Israel.
E a terra de Israel, os seus governantes pagavam tributo, pagavam imposto para Roma. Havia o Império Romano que tributava as terras. Eles guerreavam contra países, ganhava daquele país e tributava imposto. O povo vai ficar lá na terra, mas vai ter que me pagar imposto. E assim acontecia neste tempo, aqui dessa passagem bíblica. Então, os publicanos eram pessoas, judeus de nascença, que trabalhavam para o governo romano e eles faziam a cobrança dos impostos para os romanos. E com esses impostos, os governantes romanos custeavam os seus templos pagãos, as suas festas de idólatras e o que bem ele quisesse fazer. Então, um judeu que nascesse e se tornasse empregado do Império Romano, que era o império que oprimia a nação israelita, que cobrava imposto, ele era odiado, porque além dele cobrar o imposto, ele cobrava mais, ele fazia o caixinha 2 dele. Ah, tem que cobrar aqui do cidadão, que está aqui do feirante, tem que cobrar aqui 50, vou trazer para o dia de hoje a moeda, tem que cobrar 50 reais. Aí o publicano ia lá e falou, olha, é 100 reais que você vai ter que pagar por feira de imposto, você vai ficar nesse cantinho aí, nessa banquinha, só citando um exemplo. Então os publicanos eram odiados pela nação de Israel, porque eles cobravam a mais, eles enriqueciam de forma ilícita, cobrando além do que era permitido. Mas só que esse homem, Zaqueu, fala o texto aqui que ele era um dos príncipes, um dos chefes dos publicanos. Ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele só procurava ver quem era Jesus. Né? Tem pessoas que não procuram ver quem é Jesus. Tem pessoas que não procuram saber quem é Jesus. E o Jesus que eu estou falando para você não é aquele Jesus que fizeram um ídolo lá no Rio de Janeiro e colocaram lá no Morro do Corcovado. Ali não é Jesus. Ali é um ídolo. Aquele que chamam de Cristo Redentor. Cristo Redentor, não. Aquele lá não. Aquele é um ídolo. Aquele é um pecado. Não pode. Aquele que está no pingente. O pingente coloca no cordão, na pulseira, no pé. Aquele que está numa cruzinha desse tamanho assim, colocaram lá de ferro, lá fizeram. Aquilo ali não é o nosso Jesus. Não é o Cristo Redentor, ali é um ídolo. Foi feito pela mão humana. Deus abomina. Deus não aceita esse tipo de coisa. Porque ele deixou o mandamento. Lá em Êxodo capítulo 1, versículo 20. Versículo 1 e 2, pode ler lá que Deus não aceita. Então, o meu Cristo Redentor não está no Rio de Janeiro. Ele está no mundo inteiro, presente em todo lugar. Ele não está de braços abertos, não está de braços cruzados. Ele está no trono sentado e brevemente voltará. Amém? O meu Cristo Redentor, ele ressuscitou ao 3º dia. Passou ainda 40 dias aqui na terra, instruindo os seus apóstolos, os seus discípulos, subiu aos céus, sentou à direita de Deus Pai, como está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 1. E um dia ele vai vir buscar o seu povo, vai arrebatar a igreja, depois de 7 anos. Depois do arrebatamento passará 7 anos. Ele vai vir implantar o milênio, o seu reino milenar na terra. Ele vai reinar nessa terra. E o seu trono vai ser lá em Jerusalém, na capital de Israel. A cidade santa. Então, o meu Jesus é aquele que foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, mas subiu aos céus. E ele fala conosco. Não é aquele que está por aí impingente, em para-brisa de carro. Dele não existe retrato falado. É tudo mentira do tal escultor. É feio, frio, falso e fraco. Aquele que está no para-brisa do carro jamais se compara com o meu Senhor. Então, aqui Zaqueu
eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Ele só queria ver. E subiu numa figueira brava. Ele era pequeno, não conseguia. A multidão onde Jesus estava ia passando, ia curando. Era cego vendo. Era mulher que tinha fluxo de sangue, tocava em Jesus, era curado. Ele entrou na casa de Jairo. Ali, depois que a mulher foi curada, foi para casa de Jairo, fechou as portas, ressuscitou a menina. Ele era... Onde ele passava, libertava endemoniado, curava leproso. Então a fama de Jesus estava por toda a terra. Então Zaqueu, ouvindo... Zaqueu tinha um funcionário chamado Mateus. Mateus, o publicano, que lá no livro de Marcos ele é chamado de Levi. Mateus, que foi chamado por Jesus, ele trabalhava na coletoria de Cafarnaum, cobrando imposto. Mateus, que escreveu o evangelho que tem o seu nome. Olha, se tornou um dos apóstolos do Senhor Jesus. Mateus. Então eu acredito que ele, como ele era chefe, ele recebeu uma cartinha de demissão. Olha, o cobrador de imposto, Mateus, lá de Cafarnaum, pediu as contas. Por quê? Porque Jesus passou e chamou ele. Jesus passou e chamou Zaqueu. Mateus, me segue. Imagine Zaqueu recebendo a cartinha de... o homem lá pediu as contas. Oxe, o que aconteceu? O tal do Jesus passou lá e chamou ele. Mas rapaz, ele estava num emprego tão lucrativo e deixou assim do nada. Tem coisas que é lucrativa, mas não agrada a Deus. Tem coisas que é lucrativa, mas você está cometendo crime. Você está cometendo pecado. Mas não agrada a Deus. E aqui esse homem procurou saber. Então acredito que ele recebendo a informação que Mateus seguiu Jesus e ouvindo os milagres, o cego de Jericó, o filho de Timeu, ele despertou interesse. Eu quero ver esse homem. E Jesus ia passando, ele subiu numa figueira brava, era pequeno, e Jesus viu ele ali e falou, ele só queria ver, Jesus falou, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele desceu, recebeu, tem tradução bíblica que recebeu gostoso, recebeu alegremente. Então, só de Jesus entrar na casa daquele homem, houve uma transformação maravilhosa. Porque quando Jesus entrou na casa daquele homem, ele ficou tão alegre, porque ele era um homem odiado, desprezado pela nação de Israel. Eu acredito que muitos o chamavam de ladrão. Ele só se reunia com aqueles que tinham o mesmo ofício dele. Ele só se reunia com o publicano. Ele não era um homem respeitado na nação. Ele era um homem que tinha uma má fama pela nação. Mas o Senhor Jesus entrou na casa dele. E quando o Senhor Jesus entrou na casa dele, os religiosos, os fariseus, os santarrão, aqueles que se acham perfeito, que não tem pecado, começou a murmurar, porque ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas o que Jesus mais ama fazer é entrar na casa de um pecador e transformar sua vida e libertar a sua vida, porque ele veio para buscar, para salvar e libertar o mais vil pecador. Porque o Filho do Homem veio buscar, aqui está escrito, capítulo 18, versículo 10 de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é aquele que está torto, é aquele que está errado, é aquele que ninguém quer, é aquele que está na sarjeta, é aquele que está na prostituição, é aquele que está roubando, matando. É aquele que está fazendo de pior. É esse que Jesus veio para consertar. E se você sozinho não tem dado jeito, não tem conseguido uma saída com Jesus na sua vida, chame ele para entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Deixa ele mexer na sua estrutura. Então a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que ele tomasse uma atitude. Ele falou, Senhor, ele estava tão alegre com a presença de Jesus na casa dele, que ele falou, Senhor, se alguma coisa tem defraudado de alguém, defraudado é roubado. Restituirei quadruplicadamente. Vou dividir diferente do príncipe rico, do jovem rico, vou dividir metade dos bens que eu tenho com os pobres. Só a presença de Jesus nem pediu. Jesus pediu para o jovem rico, olha, pega os teus bens, vende, reparte com os pobres. Ele se entristeceu e se retirou. E Zaqueu não, Jesus nem pediu, só a presença maravilhosa do Senhor Jesus, ele tomou uma própria atitude. Ele falou assim, Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, roubado, porque eles eram acusados de enriquecer ilicitamente, cobrando, fazendo um caixa dois.
vou restituir quadruplicado, porque assim estava escrito na lei de Israel. Quando uma pessoa roubava alguém, roubou um cabrito, tem que devolver 4 cabritos. Entendeu? Era assim que estava escrito na lei. Então o que ele falou para Jesus: Senhor, a partir de hoje eu vou obedecer a lei. Eu vou obedecer a palavra. E se eu roubei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Eu vou ressarcir a quem eu causei dano. Foi isso que Zaqueu fez. E vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Então, entrou a presença de Jesus na casa de Zaqueu, entrou a presença de Deus nele, entrou o amor ao próximo. Porque quem ama a Deus, o amor dele por Jesus fez com que ele amasse o próximo. Ele falou: a partir de hoje eu vou guardar os mandamentos. Vou dividir metade dos meus bens. Totalmente diferente do jovem rico. E o Senhor Jesus falou: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. E aguarde que haverá mais alguns vídeos tratando desse assunto. Que Deus abençoe. Amém. Dê o like, compartilhe, comente.